Seja você um fã de longa data, um novato na região de Paldea, ou alguém que só conhece o Pikachu de nome, com certeza já ouviu alguma asneira sobre nossos queridos monstrinhos de bolso. É do demônio, causa convulsão, é coisa de criança bobinha, entre outras, já ouvi várias. Hoje vamos desmascarar 15 mentiras grosseiras que contam sobre Pokémon e te dar as refutações definitivas para você nunca mais cair nessas lorotas, ok? Pokébola vai! É hora do duelo! É satânico, do demônio! Vamos começar com a avó de todas as mentiras, a mais velha e talvez a mais ridícula de todas. Ah, porque tem evolução, tem poderes estranhos, invocações... Bem sem noção. Pokémon é baseado em mitologia japonesa, folclore e observação na natureza. Os tipos elementais, fogo, água e grama, são conceitos básicos da natureza. Evolução no jogo é metamorfose, transformação, como uma lagarta virando borboleta. Não tem relação direta com a teoria biológica de Darwin e muito menos com algo demoníaco. Inclusive, a SAT 2000, televisão do Vaticano, afirmou que Pokémon não apresentava problemas. E por que não mencionar o atual Papa, que abençoou um colecionador de TCG e assinou uma carta do Popplio? Os supostos pentagramas são designs aleatórios ou até mesmo estrelas de treinador. E os demônios são criaturas fofas ou poderosas, mas que acima de tudo formam laços de amizade com seus treinadores. É uma obra de ficção, zero pactos, 100% amizade. Promove crueldade animal. Você força os bichinhos a lutarem uns contra os outros. Essa é outra clássica. Primeiro, Pokémon não são animais como os que conhecemos. São criaturas fantásticas e poderosas. Segundo, o universo Pokémon deixa claro que as batalhas são consensuais e baseadas em respeito e estratégia, não em abuso. Os treinadores cuidam de seus Pokémon, os alimentam, os levam ao centro do Pokémon quando estão machucados e constroem laços de amizade e confiança. Inclusive, muitos evoluem dependendo do nível de amizade. O anime e os jogos reforçam a todo momento a importância do bem-estar e da amizade com seus parceiros. Não é briga de galo, é esporte e parceria. Causa convulsões, o episódio de Porygon. Teve um episódio que fez crianças terem convulsão. Sim, aconteceu. Uma única vez em um único episódio, em uma única cena há mais de 25 anos no Japão. O episódio Soldado Elétrico Porygon continha uma sequência de flashes de luzes vermelhas e azuis muito rápidas, que em pessoas sensíveis ou com epilepsia fotossensível podia desencadear reações. A animação foi imediatamente retirada do ar. Os padrões de animação televisiva foram revisados no Japão e Porygon, coitado, nunca mais apareceu no anime principal. Foi um erro técnico isolado e corrigido, não algo inerente à franquia ou uma conspiração para machucar crianças. É como culpar todos os carros por um acidente isolado causado por um efeito de fábrica, ou culpar a produção de um filme somente porque um dos atores foi atingido por um raio durante a gravação. Faz crianças violentas, agressivas. Ver briga de Pokémon faz a criança querer brigar na escola. Essa é uma acusação genérica que jogam em cima de qualquer tipo de mídia que envolva combate, seja filme, desenho ou videogame. Não há nenhum estudo científico sério que comprove que jogar Pokémon, ou a maioria dos videogames, torna as crianças mais violentas. Pelo contrário, Pokémon estimula o raciocínio lógico, estratégia, planejamento, leitura e matemática no competitivo, a criatividade e sim, até a socialização, nas trocas e batalhas com amigos. A violência é um problema complexo que tem raízes em fatores sociais, familiares e psicológicos, não em um desenho japonês. Ou você já conheceu alguém que ficou milionário somente por jogar banco imobiliário? Promove jogo de azar, vício em apostas. Ah, mas tem o cassino, o Game Corner nos jogos antigos. Sim, nos jogos mais antigos, havia áreas chamadas Game Corner, onde você podia jogar caça-níqueis ou roleta para ganhar moedas do jogo, que eram trocadas por prêmios como Pokémon raros ou TMs. É crucial entender. Você usava dinheiro do jogo, não dinheiro real. Não havia aposta de verdade. Era um minigame de azar virtual. Por questões legais e de sensibilidade a leis de jogos de azar em certas regiões, essas áreas foram removidas das versões ocidentais ou substituídas por outros minigames em gerações mais recentes. Isso mostra a responsabilidade da Nintendo, não que o jogo promovia vício real. Pra ser sincero,
Eu joguei Game Corner uma ou duas vezes em mais de 25 anos durante apenas uns 5 minutos. Nunca tive paciência para tentar pegar o Porygon como prêmio. Eles estão sem ideias, os novos Pokémon são feios. Ah, mas Pokémon de saco de lixo, de espada, de sorvete, eles estão sem criatividade. Essa é uma queixa comum de fãs mais antigos, mas é uma mentira. Pokémon sempre se inspirou em tudo ao redor do mundo. Animais reais, plantas, folclore, mitos, objetos e até conceitos abstratos. Faz sentido achar que Voltorb e Electrode, que são basicamente Pokébolas com olhos, são super criativos. Mas um Pokémon que é um motor de carro ou um castelo de areia é preguiçoso? Isso é pura nostalgia seletiva. Os novos Pokémon são tão criativos e diversos quanto os 151 originais. E o que é bonito ou feio nesse caso é totalmente subjetivo. É só pra criança. Adulto jogando Pokémon? Que vergonha! A maior mentira que contam para tentar desmerecer a franquia e os milhões de fãs adultos. Pokémon é um fenômeno global e multigeracional. O universo Pokémon tem uma lore rica, estratégias de batalha complexas que rivalizam com muitos jogos de xadrez, uma cena competitiva enorme, filmes com mensagens profundas, momentos emocionantes e uma comunidade de fãs que cresceu junto com a franquia. Além disso, a nostalgia é um fator fortíssimo. Não existe idade para amar Pokémon. Se te faz bem, não é coisa de criança, é coisa de quem tem bom gosto. É só uma moda passageira, vai acabar. Ah, isso aí é uma febre, logo passa como um Tamagotchi. Essa é dita desde o final dos anos 90, e onde estamos? Mais de 25 anos depois. Pokémon não é uma moda passageira, é a maior franquia de mídia do mundo, valendo bilhões de dólares com jogos, filmes, séries de TV, cartas colecionáveis, brinquedos, roupas e um universo expandido que continua a crescer e inovar. Pokémon se reinventa a cada geração, se adapta aos tempos e conquista novas legiões de fãs. Não vai acabar tão cedo, meu amigo. Prepare-se para mais 25 anos. Opa, você aí, tá gostando do vídeo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Considere também tornar-se membro do canal, ou contribuir com qualquer valor clicando em Valeu Demais. Vamos continuar. Pokémon é fácil, não tem skill. É só ficar apertando A, qualquer um ganha. Sim, para zerar a história principal. A maioria dos jogos Pokémon são acessíveis e relativamente fáceis. Mas, essa é só a ponta do iceberg. O competitivo de Pokémon é dos mais complexos e profundos do mundo dos videogames. Envolve IVs, EVs, naturezas, habilidades, itens, estratégias de equipe, previsões de movimentos, controle de terreno, clima, otimização de status, sinergias entre Pokémon. É um verdadeiro xadrez com centenas de peças. Chamar de fácil é pura ignorância sobre a profundidade do jogo. Só existem 150 a 200 Pokémon, os outros não contam. Só os primeiros 150 a 251 são Pokémons de verdade, o resto é lixo. Essa é uma frase que você ouve de fãs mais antigos, nostálgicos da primeira e segunda geração. Pokémon é um universo em constante expansão. A cada nova região, novos Pokémon são descobertos e adicionados ao Pokédex. Já passamos de 1000 Pokémon. Dizer que só os primeiros contam é ignorar a evolução da franquia e o trabalho de artistas e designers ao longo de décadas. Muitos dos Pokémon novos são tão ou mais icônicos e amados que os antigos. Pokémon é só para meninos, ou só para meninas. Ah, Pokémon é de luta, é coisa de menino. Ou Pokémon tem os bichinhos fofos, é de menina. Esqueça esses estereótipos ultrapassados. Pokémon é para todos. A franquia tem personagens femininas fortíssimas, campeãs, líderes de ginásio, rivais. E a comunidade de fãs é incrivelmente diversa em gênero, idade e origem. Tanto meninos quanto meninas podem amar a aventura, as batalhas, a coleção ou a fofura dos Pokémon. A aventura não tem gênero. A história é ruim, não tem história. Pokémon é só ir de ginásio em ginásio, não tem história de verdade. Isso é uma visão muito superficial dos jogos e do anime. Cada geração de jogos e arcos do anime tem uma história central que aborda temas como amizade, superação, ecologia, ética científica, o conflito entre tradição e modernidade e o impacto de vilões ambiciosos no mundo. Jogos como Pokémon Black White ou Legends Arceus são aclamados por suas narrativas. A história pode não ser o foco principal, como em um RPG mais tradicional, mas ela está lá, e é muitas vezes bem desenvolvida e emocionante. É só sobre pegar todos. O lema Gotta Catch All, então o único objetivo é colecionar. Embora o aspecto de coleção seja uma parte fundamental e divertida, Pokémon é muito mais do que isso.
ao desafio das batalhas de ginásio, a Liga Pokémon, a exploração de um mundo vasto e cheio de segredos, a criação de Pokémon perfeitos para o competitivo, o famoso breeding, o trading com amigos, os concursos de beleza, a caça às shinies e a imersão na lore de cada região e seus Pokémon lendários. Gora Cat Mall é um convite, não uma imposição. A síndrome da cidade de Lavender é real. A música da cidade de Lavender causava mal-estar, suicídio e problemas psicológicos em crianças. Essa é uma das creepypastas mais famosas e persistentes sobre Pokémon. É 100% ficção. Não há nenhum relato médico ou evidência que comprove sequer um caso de crianças que adoeceram por causa da música da cidade de Lavender. A creepypasta é bem escrita e conseguiu criar um clima de mistério, mas é uma história inventada para assustar, aproveitando-se do tom mais sombrio da cidade, que é um cemitério Pokémon. Não acredite em tudo que você lê na internet, especialmente se for para te dar calafrios. Todas as lendas urbanas de Pokémon são verdade. O Mew está debaixo daquele caminhão em Vermilion. Tem um Pokémon secreto se você fizer X mil coisas. Essa mentira generaliza a ideia de que qualquer boato ou lenda do Playground sobre Pokémon é verdade. Na verdade, a esmagadora maioria dessas lendas são mitos. São boatos criados por jogadores, ou então são mal entendidos de bugs reais. O Mew debaixo do caminhão? Mito. O Pika-Blue? Meryl? Existiu, mas foi um vazamento de um Pokémon de segunda geração, não um segredo. Parte da diversão de Pokémon é a comunidade compartilhando essas histórias, mas é importante saber diferenciar o mito de realidade. Na dúvida, consulte fontes confiáveis. Mas se o seu caso é só se divertir com mitos e lendas, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu também gosto, mas não tente impor como uma verdade. E se vocês acham que parou por aí, preparem-se, pois virá pela frente 15 mentiras sobre Yu-Gi-Oh! Aguardem. Obrigado por assistir até o fim. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Para mais vídeos de Pokémon e Yu-Gi-Oh!, inscreva-se no canal. Isso é tudo. Até mais. Tchau!